Fala galera! Algumas pessoas que assistiram meu primeiro vídeo sobre como diversificar a sua carteira de investimentos de maneira eficiente ficou com uma dúvida. Como assim, Sidney? Manter o mesmo nível de retorno da minha carteira correndo menos risco? Ou manter o mesmo nível de risco da minha carteira aumentando o retorno dela? Não existe uma correlação positiva entre risco e retorno? Para eu ter mais retorno, eu não tenho que necessariamente correr mais risco? Eu vou mostrar para vocês como é possível fazer isso de uma maneira bastante simplificada, usando os retornos acumulados de Ibovespa e dólar. Vamos dar uma olhadinha nos slides? Então, nesse slide aqui, eu trouxe para vocês os retornos acumulados de Ibovespa nessa linha verde do ano de 2001 até agora, esse período que nós estamos em 2020. Ou seja, é uma série histórica bastante longa aqui de quase 20 anos. E agora, nesse segundo slide, na linha em azul, vocês veem o retorno do dólar, usando a mesma base de comparação aqui no início de 2001. Agora vamos imaginar uma carteira com 50% dela de Ibovespa e 50% dela de dólar, e vamos observar como ela vai performar ao longo desse mesmo período. Tá aí. É essa carteira aqui em vermelho que vocês veem aqui, usando novamente a mesma base de comparação no início de 2001. Olhem só como ela teve quase o mesmo retorno do Ibovespa. Eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Ela fica quase na mesma linha, as linhas vermelha e verde. E prestem atenção como ela oscilou para cima e para baixo, muito menos do que o Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No final do ano de 2008, na crise do subprime norte-americano, como o Ibovespa caiu forte e como a sua carteira de investimentos oscilou muito menos. Outro exemplo aqui, no final do ano de 2015, olha como o Ibovespa caiu forte aqui nesse período e olha como a sua carteira, inclusive nessa época aqui, performou melhor do que o Ibovespa. Vamos dar uma olhada nisso em números. Então, olha aqui. Nessa tabela, a gente tem o Ibovespa, dólar e a sua carteira com metade de Ibovespa e metade dólar. Durante esse período todo, o retorno anual médio do Ibovespa foi de 15,25% e o retorno anual médio da sua carteira com metade Ibovespa e metade dólar foi de 15,24%, ou seja, quase a mesma coisa. E o risco? Bom, o risco medido pelo desvio padrão do Ibovespa foi de 1,80% e da sua carteira foi de 0,79%, menor do que o risco do Ibovespa e menor do que o risco do dólar. Se a gente dividir o retorno pelo risco, o que a gente vai querer? Um número grande, não é? Ou seja, o maior nível de retorno possível dividido pelo menor nível de risco possível. Como ficam os três ativos nessa mesma base de comparação? Ou seja, dividindo o retorno pelo risco. O Ibovespa 8,46, o dólar 7,72 e a sua carteira 19,34, ou seja, muito mais positiva a relação risco e retorno. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like nesse vídeo e se quiserem aprender mais sobre investimentos, sigam o canal. Até a próxima!